entrevista do dia hoje com o Hélio Marcondes, presidente do Esporte Clube Taubaté. Bom dia, presidente. Muito obrigado pela presença. Bom dia, Pedro. Bom dia, Bruno, nosso associado lá do Esporte Clube Taubaté. Um bom dia aí para os ouvintes. Bruno Lemes. Vamos falar a respeito do que aconteceu na última segunda-feira. O Conselho Deliberativo do Taubaté colocou em votação na pauta da diretoria executiva, que era para autorizar o início de tratativas em relação a dar uma nova destinação ao estádio Joaquim de Moraes Filho, digamos, mudar completamente o que existe atualmente naquele local, né, do Joaquinzão. Hélio, como que surgiu essa ideia e o que foi priorizado para chegar nessa concepção de que se torne não somente um estádio, até como o nome diz, claro que é algo para melhor definir, um complexo Joaquim de Moraes Filho. O que foi estudado para chegar nesse ponto? Bom, Bruno, o nosso estádio começou a ser construído em 1955, né, demorou 14 anos para ser construído, foi entregue mais ou menos em 68, 69. A ideia inicial, né, do Joaquim de Moraes Filho, Savério Mariardito, seria de fazer um grande estádio, que foi um super estádio na época, mas hoje, passado quase mais 60 anos, o estádio ele vem sofrendo, né? Com o tempo, a arquitetura hoje ela é diferente e a ideia, né, da diretoria executiva junto com o Conselho Deliberativo seria modernizar o estádio, né, trazendo as arquibancadas para uma nova arena, as arquibancadas para dentro da pista de atletismo, porque nós somos um estádio muito grande, né? Nós temos ali 38 mil metros quadrados e nós fizemos um estudo que um estádio hoje, com 20 mil metros quadrados, nós teríamos um estádio bom para 15 mil pessoas. Então a ideia é de modernizar o estádio para que se torne que se traga eventos, que o torcedor taubatiano seja acolhido melhor, seria trazer arquibancada para dentro da pista de atletismo, e o fosso e a arquibancada e a rua atrás, né, a gente faça um empreendimento imobiliário, né, mas que não mude a destinação do estádio e que se torne o maior estádio aí do Vale do Paraíba. É um centro, eu vi a peça, né, que projeta o futuro, né, desse complexo Joaquim de Moraes Filho ali no Jardim das Nações, é de chamar a atenção. Parece que já tem alguma coisa parecida em Minas Gerais, eu não sei se Uberaba ou Uberlândia tem alguma coisa desse aspecto, sabe? Mas não daquele porte ali, mas alguma coisa ligada ali a restaurante, churrascaria, com acesso para o estádio, enfim. E me chamou a atenção. Agora, um projeto desse, presidente, ele partiu assim do seu desejo, do zero, ou já existe aí uma conversa com investidores para que isso, se fosse possível, ser realizado, né? Ou começou lá, não, vamos fazer isso daqui, vamos fazer essa peça, né, para mostrar como é, e daí a gente vai à procura de pares. Qual foi o caminho realmente? Bom, isso começou, a gente já estava pensando há algum tempo que a gente tinha que dar alguma destinação ao estádio. Nós somos muito cobrados pela torcida, que nosso estádio não está em boas condições, e a gente concorda, né? A torcida passou maus bocados algumas vezes e a gente começou a fazer o estudo do solo primeiramente com a prefeitura, na prefeitura, para saber o que poderia ser construído. Fomos atrás, um arquiteto aqui da cidade, né, o Marcos Tobias, ele nos ajudou num grande escritório de São Paulo, que montou a nossa maquete, montou o nosso projeto, e ele foi... A gente começou a pensar mais ainda quando foi desmembrada aquela área que um grande construtor da cidade, Ademir Fresca, comprou. Porque antes dele pôr um tijolinho lá, ele acabou de lançar, ele já vendeu 40% do empreendimento dele. Então a gente está na melhor área da cidade. Nós entendemos que esse é o futuro de Taubaté. Além do futuro de Taubaté, ele é muito bom para a cidade. Nós vamos trazer empregos, nós vamos trazer muitos comércios, vários empreendimentos. A nossa área ali, nós somos isentos de IPTU. O Taubaté, ele possui uma lei municipal que a gente é isento de IPTU. Com isso, com o empreendimento ali, vai ser excelente para a prefeitura, porque quem construir ali, nós vamos ter que começar a pagar o IPTU.
Então eu entendo que esse é um caminho muito bom, não só para o Esporte Clube Taubaté, ou talvez seja o único caminho para o Esporte Clube Taubaté, além da cidade. O Taubaté perde o estádio Joaquim de Moraes Filho, presidente? Não. Existe uma lei municipal de 1955 que nós não podemos mudar a destinação do estádio. O estádio continuaria sendo do Esporte Clube Taubaté, a gente só incorporaria, né, com os possíveis investidores que a gente já está trabalhando nisso. Pois é, mas quem é que vai tomar conta de tudo isso? É o condomínio comercial ou é a diretoria do Taubaté? Isso é uma boa pergunta, Pedro. Nós estamos conversando com investidores. Cada investidor tem um plano de negócio. Cada investidor vai pensar de uma forma e até, por isso que é um plano inicial, é uma planta inicial. Aí, dependendo do que um investidor tiver na sua cabeça, nós vamos passar de novo pelo Conselho Deliberativo, assim como uma Assembleia Geral. O plano é apenas inicial. O Hélio, os modelos dependem de aprovação. O modelo a ser adotado depende de uma aprovação da diretoria executiva, né? Claro, com a anuência do Conselho Deliberativo. Tem-se em mente um modelo que seria interessante para o clube, em termos administrativos daquele local todo? Por exemplo, seria uma gestão compartilhada. Toda decisão daquele complexo tem que passar pela diretoria. Tem alguma situação que vocês não abrem mão numa situação como essa? Bom, na maioria das vezes um condomínio, né, para você ter a maioria no condomínio, o Taubaté vai ter que ter mais de 50%, né, nos direitos, pelo menos de votação. Ou seja, um exemplo bem simples. Eu estou querendo pintar um muro. Se eu tiver mais de 50%, eu vou lá e pinto. Depois a gente avisa. Então seria mais ou menos essa, uma questão bem básica, né? Então, um modelo de negócio, o Taubaté teria que ficar pelo menos com mais de 50% do negócio. Mas eu digo para você, seria um caso do investidor, né? O investidor imobiliário, ele vai chegar e vai falar, eu quero fazer desse jeito, desse jeito, desse jeito. Vocês aceitam? Se a gente aceitar, vai passar pelo conselho, depois por uma assembleia, não é uma coisa rápida. Eu não sou dono, nós não somos donos do Taubaté. O Taubaté é uma associação sem fins lucrativos, não é uma SAF e não é um clube empresa. Então a gente depende de um colegiado ali. Então, passando pelo colegiado, o Taubaté vai fazer. Pode falar, Pedro. Você deixa? Claro, à vontade. Tô brincando. Envolve a área social também? Então, nesse exato momento, o projeto é somente para o estádio. Mas a prospecção, a aprovação no Conselho, que foi de 24-0, que eu fiquei muito feliz, sabe, de ver que o Conselho está acreditando no trabalho da diretoria, a gente está aberto a propostas. E agora é qualquer proposta, né? A gente, se tiver um investidor que queira fazer algum investimento na sede, vai receber uma proposta por escrito, vai passar pelo Conselho e pela Assembleia. Eu entendo ali a sede é um ótimo negócio. Taubaté tem quantos conselheiros? São 40 conselheiros. 27 compareceram? 24. 24 compareceram. Os demais consideram-se como não aceitando a mudança? Não, eu acredito, vamos dar um exemplo. O Moacir dos Santos teve um compromisso, não pôde vir. Daí teve o André Bastos, que ele me ligou, falou que não poderia vir, que estava com compromisso em São Paulo. Walter Teixeira Pinto, Walter Celso, meu grande amigo, ele teve uma reunião do COF do Palmeiras, que ele é do conselheiro também do COF, ele não pôde ir. Eu acho que a questão do empreendimento, que o Taubaté tem que fazer alguma coisa, que isso é bom, porque isso somente vai valorizar ainda mais a nossa área, né? O que é que vai ter no local? O torcedor deve estar perguntando agora, por gentileza, além do campo de futebol, né? O que é que tem no local nesse complexo? O projeto inicial que nós fizemos na área da John Kennedy, com a esquina da Escola Dinâmica, nós estamos pensando ali em 320 apartamentos de 60 metros quadrados. Certo? Daí da rua, da esquina da John Kennedy até o final ali da Benjamin Constant, quando a Benjamin Constant encontra com o muro do estádio, a gente entende ali que seriam pontos comerciais, malls, alguma coisa movida a comércio. Por que isso? Porque só naquela região eu acredito que tenha 10 mil alunos entre as escolas. Dinâmica e Jardim das Nações. Né? E o objetivo ali que para cercar ali vai ter que passar. E com a mudança de mão da 9 de julho, ali virou
como se fosse a volta do estádio, virou uma rotatória da cidade, uma enorme rotatória. Porque ali valorizou demais a área da Benjamin Constant. Então a gente entende que aquela parte ali seria comércio. Um outro... Agora a área ali da linha do trem, ali mais ou menos, a gente pensou em hospitais ou clínicas médicas voltadas à ortopedia, alguma coisa ligada ao esporte, que Taubaté ainda não tem, né? Poderia ser até algum convênio com a União, né? O governo, ou o Estado estadual. Aí a parte da Argentina, que é a parte nossa mais recatada, nós pensamos em fazer os vestiários, os camarotes, as cabines de imprensa e a sede social. Trazer uma sede social para o estádio, para que o sócio possa também, dar um benefício para o sócio, que o sócio possa assistir, né? Tem um lugar, melhor. Desculpe interrompê-lo, Hélio. Então, o só grosso... um minutinho, nós vamos Só terminar, só. Daí terminando a sede social na esquina aquele da rotatória, a gente pensa num hotel, um grande hotel, uma grande franquia, Ibis, alguma coisa desse sentido, né? E embaixo um centro de convenção que a cidade não possui, mais ou menos para umas 600 pessoas. Nós vamos com o intervalo da 99 FM, continuamos na rede social. Bruno Lemes. É isso que eu ia perguntar para você sobre o que é para o Taubaté da finalidade do estádio. É uma grande área em torno ou paralela à Rua Argentina. É isso. Então, a estrutura que é do clube, que é do estádio, que tem uma finalidade direta para o futebol, é a estrutura a ser montada para o lado da Rua Argentina. Porque... Tá no ar, estamos no ar. Opa, então, com relação a da Rua Argentina, nós pensamos ali que ali tem que ser toda a estrutura do Taubaté. Hoje, nós não temos as cabines de imprensa, como devem ser, não existem camarotes, né? Caso a gente vá para uma Série 1, é muito difícil o estádio ser aprovado do jeito que é. Né? Então, nós pensamos em fazer naquela área. Se você me permite, Taubaté está deteriorado. Eu concordo. Estádio, área social. Eu chamei até atenção, viu? Porque não é culpa sua, é falta de dinheiro mesmo. Taubaté não tem condição sequer de uma pequena reforma hoje em dia. O local onde o Conselho Deliberativo se reuniu, que é histórica essa reunião e tal, eu vi lá com piso arrebentado, parede sem a mínima condição, rachada, né? Uns frios, mesas de plástico. Me deu aquilo lá, dói, porque a gente vê o Taubaté com força, né? O Taubaté como um grande nome, mas na verdade ele, eu sempre uso o termo aqui, né? Ele não almoça para poder jantar. Mas Pedro, eu concordo em partes também, mas nós estamos dessa forma porque a diretoria e o conselho há muito tempo são muito conservadores. Sim, nós eu sempre concordo. Sempre pautamos que nós não vamos vender patrimônio, que nós vamos manter, a gente briga. Mas o Taubaté tinha 3 vias, viu, presidente? Uma era ser um estádio municipal, ele não teria o custo que ele tem, esse estádio seria reformado pela prefeitura e o Taubaté receberia por isso daí, ele teria a condição, inclusive, né, de ter uma recuperação financeira, porque você não passa para a prefeitura, você vende para a prefeitura retribuiria ao time do Taubaté, isso daí se tornaria o estádio Joaquim de Moraes Filho, um estádio municipal, Joaquim de Moraes Filho, Joaquinzão, né, e coisa e tal. E eu me lembro que quando houve essa proposta, teve gente que foi contra, onde já se viu, vai perder o estádio do Taubaté e vai dar para a prefeitura. Então isso, há 20 anos atrás, já se pensava em fazer um estádio, se tornar municipal. Então o Taubaté tinha essa via, o Taubaté tinha a segunda via que surgiu aí de ser contemplado com uma arena em outro local aqui de Taubaté e ser construído, obviamente, o empreendedor estaria ali fazendo a sua área ali. E agora surgiu essa terceira via aí desse verdadeiro complexo ali, né? Como eu estava dizendo, eu concordo, né? Mas isso é porque nós somos sempre conservadores. Qualquer empreendedor, comerciante, construtor, quando eu fui conversar antes de ser aprovado no conselho, eles falavam, não, a diretoria não vai aceitar. Eu falei, não, mas como é que a diretoria não vai aceitar se eu sou o presidente? Nós vamos fazer. Não, então aprova no conselho. Nós fomos lá, aprovamos. Agora chegou o momento do Taubaté
Nós temos que caminhar. Mas a gente tem que crescer. você teve lideranças dentro do Taubaté que apoiaram essa iniciativa, como, por exemplo, o conselho, o presidente do conselho, ou enfim, pessoas de influência, não? Não, isso com certeza. Eu tive conversando com vários conselheiros, né? Vocês sabem da minha proximidade muito do conselho. Eu sou conselheiro vitalício, eu participei de todas as reuniões do conselho, mesmo exercendo o cargo diretivo. Eu gostaria de participar, porque eu acho que a posição da diretoria, em alguns clubes isso não é aprovado. Como é que a federação está vendo isso, presidente? Então, com relação à federação, a nossa ainda não... O senhor não teve contato com o Reinaldo? Puxa, eu tive o contato, a gente apresentou algumas coisas, mas nesse ponto ainda não. Porque se a gente não aprovar no conselho, ficaria alguma... Até aliviando da minha parte a gente mostrar um projeto tão grande dessa forma, mas aprovado no conselho, o André, né, filho do presidente da federação, que também é conselheiro do clube, já sabe do nosso projeto. Então, certamente o Reinaldo já tem conhecimento disso. Isso você não tenha dúvidas. Tá. Quanto é que o Taubaté, eu estou voltando agora, só um minutinho, já estamos no ar. Estamos de volta na 99 FM, a nossa entrevista seguiu na rede social e vai ser repercutida no jornal Acontece, esse trecho aqui, que envolveu, né, decisões da diretoria, esse trecho que foi para a rede social, decisões, o conservadorismo que impediu que Taubaté tomasse providências antes que isso, né? Não é isso, presidente? Pedro, mas o conservadorismo, ele foi ruim para isso, para essa parte, né? Que nós talvez ficamos parados no tempo, mas em contrapartida, hoje, passados 109 anos, nós mantivemos o nosso patrimônio na sua totalidade, perdemos apenas 3% numa venda que valorizou imensamente a nossa área e quitou à época todas as dívidas em trânsito em julgado. Então, sim, o conservadorismo é ruim por um lado, mas é excelente do outro. Depende do ponto de vista que a gente vê. Depende da ação, né? Depende da ação. Se não houver ação, é um conservadorismo que não levou a nada. Mas eu né? acredito Você tem que hoje, ação, quem olhou o nosso projeto, vê que de conservador não tem nada. Nós estamos bem agressivos no mercado e vem coisa boa por aí. Agora, quanto que o Taubaté vai receber? Então, esse é o plano. Essa é uma pergunta que todo mundo me faz, mas esse é Então, só mais um. Esse é o plano de negócio, vai ser o que o investidor vai propor e a ideia do Esporte Clube Taubaté não é desfazer de nenhuma área. Nós vamos incorporar a pessoa que ficar administrando a área e o Taubaté ficaria com uma porcentagem dessa área. Então, nós não desfazeria de nada. E o Taubaté, então, ficaria sendo parte desse complexo, não pagando um centavo pela obra e recebendo uma porcentagem de tudo que aquilo rende. Isso é o plano inicial. Isso foi aprovado no Conselho. Mas o plano de negócio com o investidor... Mas não tem uma estimativa de dinheiro, de valores, presidente, em cima disso? Do estádio, do complexo em si. De quanto né? Taubaté vai ter de lucro se conseguir fazer um negócio? Então ainda a gente não tem essa informação. Não tem uma estimativa. Porque depende muito do plano de negócio. Vamos dar um exemplo. Pode aparecer um investidor que queira fazer uma obra por um certo tempo. Vai fazer, vamos dizer, eu vou fazer uma obra e vou ficar tomando conta durante 10 anos, 15 anos, 20 anos. O plano de negócio ainda não foi definido porque o investidor ainda não está acertado. Hélio, como que vai ser a transparência desse processo todo? Acredito que é uma outra situação que foi perguntado diante do momento que passa o clube. Como que a diretoria pretende deixar às claras o que vai ser feito? A transparência vai ser total. Tanto é que assim que a gente aprovou, passado 10 minutos já estava na página do clube. Né? E voltando ao assunto, não sendo repetitivo, eu estou o presidente do clube. Eu não sou o dono, eu tenho mandato de mais 2 anos e pouquinho. Né? Toda e qualquer venda, incorporação ou qualquer contrato que ultrapasse o meu mandato, eu tenho que passar pelo conselho e, dependendo, tem que ser uma assembleia. Então, a transparência é total. A diretoria executiva não tem poder, né, para fazer algo desse tamanho sem que passe pelo conselho e pela assembleia de todos os sócios.
Ô Hélio, como que está sendo agora a parte da aprovação? Como estão sendo as tratativas, as conversas? É claro que não dá para esperar um prazo, né? Porque a negociação ela vai sempre num ritmo, mas você trabalha com algum tipo de projeção em relação a isso? Bruno, as conversas, né, elas foram iniciais, nós já existiam conversas, mas como eu te disse, quem vê o Taubaté, até escutava nossas entrevistas do passado, achavam que o Taubaté nunca tomaria uma decisão dessa. Então, o primeiro passo foi dado, nós passamos pelo conselho, foi aprovado de 24-0. Então, quem escuta, quem viu, os investidores viram, o Hélio estava falando a verdade, vamos fazer o negócio. Isso foi segunda-feira, né? Eu tive em São Paulo 2 vezes na semana passada, conversando com investidores imobiliários, que eu acredito que nós temos que pensar muito grande, né? Tive conversando com alguns empresários aqui de Taubaté, que às vezes não acreditavam muito que o conselho fosse tomar essa decisão. Então eu acredito, eu tenho 2 anos, né? Eu tenho meu mandato há 2 anos, e você pode ter certeza que nós da diretoria temos muita intenção em fazer esse projeto. Mas não tem uma estimativa de quando? Ainda não, porque nós não temos ainda o investidor. Ainda o investidor ainda não foi passado. Esse investidor, depois de aprovado pela diretoria executiva, tem que ser passado pelo conselho e pela Assembleia. Né? O cenário, Hélio, quando o projeto se sair do papel, ter início, é que o Joaquinzão ainda receba os jogos do futebol? Você já trabalha com alguma situação alternativa diante de um cenário como esse? O projeto nosso, quando nós começamos a pensar, a ideia seria de virar o campo e trazer ele mais perto da linha do trem e aproveitar a área que a gente entende que seja mais valiosa. Só que se nós tirarmos o campo de lugar, traria um incômodo muito grande, porque nós não teríamos onde jogar, nós teríamos que sair. Hoje a cidade de Taubaté é carente em estádio, nós não temos um outro estádio. Hoje o futebol amador vai jogar as finais lá em Taubaté. Vai ter uma Copa, nós estamos fechando com a Liga uma Copa estadual, que o Taubaté que é a cidade, que o campeão do amador vai ser lá. O futebol feminino, que nós estamos com uma ótima relação, joga no estádio, então nós não possuímos outro estádio. Então o estádio da cidade de Taubaté é o Joaquinzão, apesar dele ser particular. Não, eu sei, mas eu digo em relação às obras, quando elas estiverem de qualquer forma, em obras, vai ter um impedimento aí da segurança, né? Eu digo nesse sentido, Hélio. Mas porque eu acredito a proposta do Taubaté seria que a gente não saísse de lá. Por isso que a gente vai mandar os jogos lá. Nós não vamos mesmo sair. Durante o período de obras. A obra, vamos dizer, várias vezes já aconteceu que nós tivemos um problema na geral, a arquibancada ficou toda na social. Hoje nós estamos com um problema atrás da arquibancada e a torcida nossa passou pro lado da geral. Seria uma obra em partes. Não, isso você não tenha dúvida. Eu não vejo um investidor fazendo tudo de uma vez. Mas isso que eu falei, o primeiro passo foi dado. O nosso projeto foi colocado o mais transparente possível, né? E agora o próximo passo, só o tempo dirá, né? Presidente Hélio Marcondes, muito obrigado pela sua presença aqui no Jornal da Rede, um prazer para a gente, esclarecendo aí para o ouvinte da 99, né? Toda essa mega ideia, avanço do Esporte Clube Taubaté, né? Uma iniciativa realmente que chamou a atenção, né? Vamos aguardar agora, né, presidente, as novidades, os apoiadores, os empreendedores que certamente surgirão, né? Eu agradeço o convite e estou à disposição aí de vocês para esclarecer qualquer dúvida. Tá certo. Transparência total. Obrigado, viu, presidente? Grande abraço. E aí, gostou desse vídeo? Então, curta, comente, tá? E compartilhe. E nos siga, hein? Brevemente, mais conteúdo, mais entrevistas para você.